Olá, David, bom dia. Aqui é o Gabriel. Estou aqui no dia 3 falando sobre análise de Bitcoin. Primeiro eu vou falar sobre os dados on-chain, entendendo um pouco sobre as estruturas do mercado descentralizado, para depois passar para análise gráfica. Tá? Então, em primeiro lugar, eu vou trazer aqui para você no CryptoQuant, né, a questão das alavancagens. Primeiro dado on-chain, onde neste gráfico temos aqui o Bitcoin, principalmente, onde esse gráfico ele representa para nós a taxa de alavancagem estimada, né? A base de todas as exchanges ali. Então, para você entender, na linha branca ele representa o preço do Bitcoin em dólar, tá? Hoje o Bitcoin, lembrando que esse dado ele demora umas 4 horas para se atualizar, mas ele se encontra ali na faixa dos 24 mil dólares ainda, a base dos investidores, né? Das exchanges. E a taxa de alavancagem dos players elas está estimada também neste valor, nos 24 mil dólares. Então o que está acontecendo aqui? Só para você entender, é, o, o raio de alavancagem ele está estimado em 0,3. O que significa isso? Significa que aproximadamente 30% das pessoas que estão investindo no mercado cripto, né, principalmente no Bitcoin, que estamos olhando agora, eles estão em alavancagem, tá? Eles estão operando alavancado, estão pegando empréstimos com as corretoras, estão fazendo loans aí, né? E usando esse patrimônio das corretoras para aumentar a sua quantidade de criptomoedas como alavancagem. Tá? Então isso é um dado importante. A gente pode identificar aqui o preço, né, o valor do Bitcoin perto da sua alavancagem, ele está chegando próximo aqui da região. E quando ele chega bem próximo da região, o que acontece? Que a gente consegue analisar que existe alguns pumps no mercado. Ó. Quando ele assimilou perto da alavancagem, ele tem um pump. Quando ele assimilou perto da alavancagem, ele tem um pump. Tá? Então isso é importante entender que temos uma métrica aqui maravilhosa. Tá? Lembrando que o Bitcoin ele pode sim vir a cair ou a alavancagem buscar aqui a ascensão próxima dela, mas já houve esse toque na região do dado on-chain, então estamos próximo de um pump, tá? E quanto maior o pump do Bitcoin, menor vai ser a alavancagem, tá? Ela não pode continuar subindo junto com o pump, tá? Pois isso pode acontecer um crash no mercado, tá? Então esse é o primeiro ponto dos dados on-chain que eu estou trazendo aqui para você. Vou trazer sobre também o Ethereum, tá? Para você entender aqui sobre a alavancagem do Ethereum. Só um minutinho que deu uma travada aqui. Aí foi. Perfeito. Então o que está acontecendo? Olha no Ethereum o que está acontecendo, tá? O preço do Ethereum ele está nos seus 2 mil dólares, tá? Ele está nessa base dos 2 mil dólares ali. E tem uma alavancagem aqui das pessoas de 0,22, né, que se representa que 22% dos players estão alavancados no mercado, que isso é um pouco preocupante para o Ethereum, principalmente ainda nessa questão do pré-merge dele, né? Quando tiver o merge dele, com certeza essas alavancagens vão diminuir bastante, alguns players vão despejar no mercado, tá? É o que eu vejo aí para os próximos dias. Então temos que tomar um pouco de cuidado com o Ethereum, pois ele está num momento crucial dessa alavancagem. Tá? Aí ele acabou, deu uma atualizadinha agora, ele foi para 0,21, a alavancagem já está caindo. Significa que o Ethereum ele pode sim ter uma retração próxima do Bitcoin. Tá? Mas não se, eu falo em questão de alavancagem, tá? Não em questão do seu preço. As instituições estão de olho no Ethereum sim, mas elas vão esperar sair o merge primeiro, né? Para poder fazer todos esses pontos das compras, né? Eu vou trazer aqui para você também sobre as exchanges, vou deixar no português aqui para você entender os pontos que tem, tá? Então, vamos lá, vamos pegar o que eu mais gosto de usar aqui,
Reserva de câmbio. O que significa reserva de câmbio, tá? Só para que fique claro. É quando os bitcoins eles entram para as exchanges, tá? Então a gente consegue identificar que quanto o preço vai caindo do Bitcoin, tá? Ele teve essa queda, ele também vai saindo das exchanges, tá? Então desde janeiro o Bitcoin ele está saindo das exchanges e indo para as carteiras dos holders, tá? Só para você entender aqui, ó. Número total de moedas mantidas na troca, tá? Essa é a descrição do gráfico. À medida que os valores da reserva continuam subindo, isso indica que maior pressão de venda tem mostrado a tendência na aposta no preço geral. Para stablecoin, aumento do valor indica pressão de compra. Para a troca de derivativos, uma vez em que a moeda pode ser usada para abrir tanto longas quanto curtas, né? Um aumento nos valores de reserva indica possível alta volatilidade. Então, é isso que está acontecendo aqui, né, como eu falei, quando tem essa queda, as pessoas elas optam por tirar esse dinheiro da corretora, né, deixar em suas carteiras ou até mesmo realizar, né, não precisa deixar a própria cripto, mas o próprio dólar, né, ele já fica posicionado ali para melhor momento. Então é um movimento decisivo também. A gente encontrou já desde vou colocar, que isso aqui é tudo, né, todo o movimento, e isso daqui é desses últimos períodos, tá? Para ficar mais fácil entender. Desses últimos períodos, essa realização ela acabou encontrando um fundo aqui, né? Uma reserva ali de 22 tri de dólares. Então, para todas as reservas. Então, tá num suporte, podemos se dizer assim, né? Próximo de um W aqui, um fundo duplo. E então, igual essa região que tem aqui embaixo, tá? A gente consegue definir esse fundo duplo aqui, né? Aqui, se você tem um conhecimento sobre isso, o price action, né? O fundo duplo ele tem esse movimento de W, tá? Ele apresenta aqui tipo um suporte, tá? Na exchange aqui está fazendo o mesmo ponto, perfeito? Somando esses dois movimentos, se a gente fosse pensar que ele tem um padrão que é a xícara, tá? O cup and handle, é um movimento sim de ascensão para as criptomoedas, tá? Lembrando, não para agora, assim, ele pode ter uma retraçãozinha, mas nada muito grave, tá? Eu acredito mais que o Bitcoin vai encontrar os fundos de 20 mil dólares, de 18 mil dólares, pelo menos os dados aqui, a análise ela não me mostra isso, tá? Então vamos entender algum outro ponto aqui também das exchanges, dos mineradores, tá? Em português, é isso. Então o que está acontecendo aqui? Só para você entender, saída de mineradores aqui, ó. É isso que eu queria mostrar. Desde o movimento ali de junho, tá? O Bitcoin ele acabou encontrando um fundo, né? Uma queda dos mineradores de Bitcoin. Eles estão diminuindo, ou seja, os mineradores presentes no mercado ainda, eles estão ganhando um pouquinho mais do que ganhava antes das altas. Por quê? Pela saída dos mineradores, né? Como a gente conversou, você é um minerador, né? O seu outflow, né? Que é a sua distribuição de cripto, ela está melhor. Lembrando, né, que ainda ela é baixa perto do que já aconteceu de acordo com o halving, né? Porém, ainda você tem essa ascensão na mineração. Mas aí tudo depende, tem duas análises aqui para se pensar. A primeira é a saída da mineração desses mineradores pelo fato do Bitcoin estar num preço muito baixo, então não está compensando esta mineração para os mineradores, né? Para alguns mineradores no caso. E o outro ponto também é a questão do preço, né? Às vezes a usabilidade da mineração para algum outro estilo, sair do Proof of Work para o Proof of Stake de outros tipos de moeda, né? Ou, enfim, a venda das máquinas. Pode ter N fatores aqui que podemos definir, mas a base em si é que ele já encontrou um fundo também
Então a tendência é que os mineradores comecem a buscar a sua retomada para alta, tá? Desde que o Bitcoin não venha a cair novamente, né? Quanto mais o Bitcoin cair, mais os mineradores saem, mais os mineradores que ficaram recebem, tá? Mas lembrando que recebem a quantidade de cripto, não a quantidade de dólar, tá? Então esses são os dados on-chains assim que eu mais gosto de olhar aqui no CryptoQuant, tá? Tem um outro que é sobre a número de carteiras, endereços, endereços aqui, esses aqui, endereços ativos, ó. Bom, então eu estou aqui numa uma referência de endereços ativos, né? Hoje, vamos colocar aqui tudo, né, sobre o todo, para ficar mais fácil de entender. Então eu estou aqui nos endereços ativos de Bitcoin, tá? Onde na linha roxa aqui ele representa a quantidade de endereços ativos e no gráfico o preço do Bitcoin. Então o que a gente pode perceber? Que ele sempre mantém na média de 800 mil endereços ativos, tá? Ele já pegou na alta do Bitcoin, ele chegou a bater ali o seu topo histórico, que foi 1,2 milhões de endereços ativos, tá? Lembrando que existem endereços e endereços ativos, né? Endereços ativos é aqueles que transacionam diretamente, né? E então a gente conseguiu ver bastante sobre esse movimento quando teve a primeira queda, né, lá de maio, junho do ano passado. A gente viu que teve um pico, né, um pivô de baixo aqui sobre os endereços ativos, onde apenas 500 mil pessoas utilizaram o Bitcoin nesse movimento, né? Tanto realização, transferências, enfim. Então isso é importante entender, que por mais que o Bitcoin ele está em um movimento menor do que anteriormente, ele está na média da movimentação dos 800 mil endereços, tá? Então significa que tem bastante player de olho nesse preço, tá? Esse preço aqui ele é o mesmo pico ali de 2020, né? O pico de dezembro de 2020, onde teve aquele pump maravilhoso, tá? Então é importante entender sobre esse movimento, tá? Eu queria também mostrar sobre o número de carteiras que já temos aqui no endereços ativos. Só um minutinho, procurando aqui onde que está. Tem um dado importante aqui também sobre os longs, as liquidações dos longs e dos shorts. Vamos ver sobre os shorts, né, no dólar contra o Bitcoin. Esse é legal também. Entender sobre o movimento importante do todo, do macro, né? Se estamos vendo mais pessoas entrando em short ou em long. A gente viu que tem bastante gente alavancada, né? Infelizmente, isso é um pouco ruim. Mas hoje, nesse movimento dos 23 mil dólares, onde estamos hoje, já teve 1 trilhão 691 bilhões de dólares liquidado. Não, 1 milhão 691 milhões de dólares liquidado, tá? Então é um movimento importante, que isso ainda foi somente hoje, tá? Tem bastante pessoas vendo o short aí, né? Como eu fiz a análise e eu vim trazer aqui para você que temos esses dados importantes, que isso está mostrando para nós que é um movimento meio perigoso de pensar num short, sim. Então, se for fazer uma retomada de compra, eu indico que comece a fazer já fracionado, tá? O Bitcoin ele vai vir sim buscar os seus 26 mil dólares por unidade para depois fazer algum outro movimento de retração. Mas, pelo menos aqui nos dados on-chain, isso vai ter um recuo de novo para alta,
tá? Ele não vai tentar buscar suportes novamente. Ele é mais fácil de buscar as resistências, porque ele está rompendo os topos, né? Então, temos esse movimento importante no mercado. Eu queria trazer sobre o número de carteiras também. Não estou encontrando aqui endereços. Deixa eu pegar na Glassnode, que acho que é mais fácil. Pronto. A Glassnode é mais fácil. Vou ter que fazer o login. Cadê endereços? Endereços ativos aqui é o que nós já vimos, né? É total address, cadê? Total address aqui. Achei. Bom, então temos aqui um crescimento de endereços de Bitcoin, né? Onde representa ali para nós, já chegamos a 1 bilhão de endereços na blockchain, tá? Isso é maravilhoso, pelo fato de, claro, né, nem todos esses endereços são ativos, tá? Para que fique claro, mas chegamos no nosso primeiro bilhão de endereços dentro da blockchain do Ethereum, do Bitcoin, desculpa. E isso é importante entender, que a demanda pelas pessoas estão grande. Não significa que cada uma pessoa tem um endereço, tá? Tem várias pessoas tem uma pessoa com vários endereços, como também tem pessoas que não existem endereços ainda aqui dentro, né? Então é importante entender sobre isso, que a demanda e o Bitcoin está cada vez mais de olho. Olha essa linha exponencial do endereço, né? Isso é maravilhoso. Quanto mais o preço ele lateraliza, mais ele fica exponencial, né? Ou seja, mais as pessoas estão de olho. E agora aconteceu um movimento importante, né? Agora na virada do ano, que o Bitcoin ele está num preço menor do que o número de endereços, né? Em questão de aqui os holders, né? Eles acumulam e agora os endereços estão maiores do que o número do Bitcoin. Então a tendência é que o Bitcoin ele venha testar os seus 60, 70 mil dólares agora nos próximos períodos, tá? Então, entendendo um pouco sobre essas dados on-chains, é crucial que estamos vendo uma ascensão do Bitcoin do que um declínio dele. Então é importante seguir essa métrica, tá? E, bom, agora entendendo um pouco sobre os dados on-chain, eu vou trazer as análises no mercado do Bitcoin. Bom, então eu peguei aqui o gráfico do Bitcoin com o BUSD, né, o que estávamos vendo anteriormente. Vou apagar aqui esses desenhos de ontem. Aí, perfeito. Então o que está acontecendo aqui? Tá? Vamos fazer a análise do gráfico diário de novo, representado pela linha vermelha. Desenhei suporte, desenhei a abertura do candle vermelho. Então no gráfico diário, nós estamos ainda no suporte da tendência de alta. Perfeito? Nós estamos aqui no suporte da tendência de alta, né? Como eu havia dito ontem. Ele tocou, conseguiu segurar, por mais que ele foi lá embaixo, ele conseguiu hoje segurar a resistência. Só que ele está em uma briga aqui no gráfico de 4 horas, muito importante. Qual que é essa briga? Ele está entre o suporte da tendência de alta, do canal da tendência de alta, e está na resistência da tendência de baixa de H4, tá? No gráfico de 4 horas.
No gráfico de 4 horas, ele já confirmou esse rompimento na nuvem com o início da tendência de baixa e ele vai buscar este setupzinho de recuperar o suporte, né, que seria esta média da região dos 22.400 dólares a 22.600 dólares, que é a base, né? Essa aproximação aqui seria o target desta operação. Porém, como eu havia mostrado para vocês os dados on-chain, há uma possibilidade sim do Bitcoin fazer a retomada. Então, o que eu aconselho neste movimento, tá? O setup ele está sendo ativado sim, mas temos que ter cautela em cima desse movimento. Então, o que acontece? A maioria dos casos, quando tem a operação, né, da nuvem de Shimoku, o Bitcoin ele vem encontrar a nuvem de novo, só que aí ele sofre a resistência e vem cair. Essa região ela é denominada de Smart Money, tá? O Smart Money, porque ele acumula e depois vem a cair, tá? Seria esta questão assim, ó. Ele acumula, aí ele estoura, liquida quem está no short, né, muito alavancado, e aí depois ele cai, né? É o famoso padrãozinho do Smart Money aqui. Então, o que eu aconselho? Cautela, né? Entendendo que se o Bitcoin começar a cair, já começar a realizar compras parciais na região, não deixe para pegar o target total aqui embaixo, tá? E lembrando que o stop ele está superior à região. Então é isso sobre o Bitcoin aqui. No gráfico de 1 hora, vamos dar uma olhadinha aqui junto. No gráfico de 1 hora ele já catou os seus targets, né? Já está mostrando para nós a nuvem vermelha, né? A nuvem vermelha significa o fim dos tempos de queda está chegando, tá? Ele vai começar a ascensão, porém, né, como eu falei, é uma ascensão não muito grande, ela pode chegar até aqui e cair novamente, tá? Por este fato aqui, ó, vamos desenhar no gráfico de 4 horas, vamos representar aqui a linha verde para ficar mais fácil a compreensão, tá? Então, se eu desenhei pavio embaixo, agora eu vou desenhar o corpo em cima deste candle verde. Então, temos aqui a tendência de baixo de 1 hora, temos aqui a zona neutra, né? Ele está ainda na zona neutra, ele não conseguiu sair da zona neutra, e temos aqui a tendência de alta. Então, se o Bitcoin ele romper a tendência de alta, apresentando o setup da nuvem também, ele vai buscar sim 2 canais, né? Esses 2 canais é aonde que eu falei da região do Smart Money. É essa região do Smart Money, tá? Lembrando que, né, uma tomada de decisão importante. Eu ainda estou vendo queda sim, mas não é uma queda brusca de vir buscar, por exemplo, os 22 mil dólares por unidade, tá? Eu acredito que ele venha encontrar essa região, mas com cautela. Lembre-se que é uma operação que vai demorar ali em torno de uns 5 dias a 7 dias, tá? Ela não é uma operação que vai acontecer para agora já, tá? Bom, é isso que eu venho trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise de dados on-chain. Eu estou aqui para ajudar, né? Então, qualquer dúvida pode me chamar, posso enviar para vocês o link também sobre os dados on-chain, sobre a análise que eu faço sobre a nuvem de Shimoku. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia e boas operações aí. Tchau, tchau.